Estoicismo na prática. A solidão é a forja de todo homem disciplinado. Um homem não se forja no conforto, nem se tempera na companhia constante. O verdadeiro despertar acontece quando o ruído se apaga, quando as vozes externas já não ditam o ritmo dos seus passos, quando tudo para e resta apenas o eco da própria respiração. É aí, nesse instante brutalmente honesto, que a transformação começa. Não a que se vê na superfície, mas a que acontece por dentro, onde ninguém mais pode entrar. A solidão, tão temida pelos fracos e tão ignorada pelos distraídos, é o cadinho onde o espírito masculino encontra a sua forma mais pura, disciplinada, firme, inquebrantável. Não estamos falando de isolamento por fraqueza, mas de recolhimento por sabedoria. Porque todo homem que se atreve a enfrentar o peso do silêncio, sem distrações, sem aprovações, sem telas que anestesiam a mente, descobre algo que jamais encontrará cercado de estímulos: a si mesmo. A cultura atual nos empurra para o ruído, para a validação externa, para a hiperconexão. Mas o homem que aspira à verdadeira força, que quer caminhar com propósito e não à deriva, precisa escolher outro caminho. Um caminho que começa sozinho, sem testemunhas, sem aplausos. Um caminho em que o único juiz é a própria consciência e o único rival é a sua versão anterior. Nos tempos antigos, os estoicos não fugiam do mundo, mas também não se deixavam consumir por ele. Compreendiam que a virtude não se cultiva entre bajulações, mas nos retiros voluntários, onde o ego se dissolve e a essência emerge. Marco Aurélio escrevia em meio às batalhas, Sêneca refletia cercado pelo poder político, Epicteto falava a partir da pobreza. Nenhum deles precisava de companhia para pensar com clareza. Todos sabiam que a mente precisa de espaço para respirar e que esse espaço nasce na solidão. Este não é um chamado para abandonar o mundo. É um desafio para dominá-lo por dentro. É um convite para parar de fugir do silêncio e começar a escutá-lo. Porque ali, nessa aparente ausência de tudo, encontra-se a presença mais poderosa, a sua. Não aquela que os outros veem, mas a que só você conhece, ainda bruta, esperando ser forjada pelo fogo da disciplina e da quietude. Este vídeo não é para quem busca entretenimento. É para quem está disposto a arder por dentro para renascer mais forte. Vamos atravessar essa porta juntos. Cada capítulo é uma chama. Cada ideia, um golpe de martelo. A solidão será o fogo, a disciplina, o metal. E você, o homem que surgirá do processo. Quando o silêncio se torna mestre. Quando o silêncio se torna mestre, não há volta. Algo se rompe por dentro. Uma parte de você que vivia sustentada pelo ruído se desintegra e, em seu lugar, nasce uma nova forma de perceber. Não é um despertar súbito nem glorioso. É uma erosão silenciosa das suas certezas, das suas máscaras, dos seus antigos hábitos mentais. O silêncio, quando é real, não pede permissão para entrar. Ele irrompe e te expõe. Obriga você a se ver sem adornos, sem argumentos, sem explicações que te salvem. Ali está você, com os seus pensamentos, as suas contradições, os seus medos e a sua verdade mais crua. Sem plateia, sem aplausos, sem eco. E justamente por isso, ele é o mestre mais implacável e mais necessário. Por tempo demais, você confundiu ruído com vida. Acostumou-se a medir o seu valor pelo número de mensagens, pela atenção que recebe, pelo quanto está ocupado. Mas estar ocupado não é o mesmo que estar vivo. E o homem disciplinado sabe disso, porque ele eleva a própria vida não a partir da multiplicidade de estímulos, mas da concentração absoluta, que só se alcança no silêncio. Esse espaço que, no início, parece hostil e esmagador, mas que, com o tempo, se transforma em solo fértil para a lucidez. O silêncio forja porque dói, e ao doer obriga a olhar. Não para o que você quer ver, mas para o que precisa ver. Cada minuto em silêncio é um confronto com o que permanece sem resolução. Aquela conversa pendente consigo mesmo. Aquele auto-engano que já não se sustenta sem uma voz externa para reafirmá-lo. É nesse vazio que as palavras não ditas se fazem presentes
que os erros não assumidos gritam o próprio nome e que as decisões não tomadas se revelam como fraturas internas. Mas é aí também, nesse desconforto, que surge a oportunidade de reconstrução. Porque o que é visto com clareza pode ser transformado. O que é compreendido sem filtros pode ser direcionado. E só o silêncio permite essa profundidade. Não é fácil sustentar o olhar diante do que aparece quando tudo se cala, mas é necessário, porque enquanto você continuar evitando o silêncio, continuará evitando o seu poder. O estoico não busca a paz fora, ele a cultiva dentro. E essa paz não se compra, não se herda, não se imita. Ela se conquista, com coragem, com presença, com decisão. O homem que aprende a estar em silêncio, sem se tornar escravo dos próprios pensamentos, é um homem que já não pode ser manipulado pelo caos do mundo, porque se tornou dono do próprio centro, porque o encontrou no lugar onde ninguém mais procurava, na quietude. O silêncio é brutal, porque não tem filtros, não adula, não suaviza, não entretém, mas também é generoso, porque te entrega a si mesmo em estado puro. E é dessa pureza que nasce a força real, a força que não precisa demonstrar, apenas sustentar, que não precisa de ruído, apenas de intenção, que não teme estar só, porque já conheceu o valor da própria companhia. Enquanto os outros correm para preencher vazios com distrações, você escolhe a quietude como campo de treinamento. E cada segundo nesse campo vale mais do que 1000 horas de simulação emocional. Aceitar o silêncio como mestre é dar o primeiro passo rumo a uma forma de vida que não depende de nada externo para ter direção. É olhar para dentro e descobrir que o caminho mais desafiador não está lá fora, mas nas profundezas que você evitava explorar. É ali que começa a verdadeira disciplina. Não como uma regra imposta, mas como consequência natural de ter tocado a própria essência. O homem que suportou o peso do silêncio e permaneceu firme diante de si mesmo, já não precisa que o mundo o valide, porque foi aprovado pela própria consciência, e isso ninguém pode lhe tirar. O homem sem plateia, disciplina, quando ninguém está olhando. O verdadeiro mérito não nasce sob refletores, ele nasce quando ninguém está olhando, quando não há testemunhas, não há curtidas, não há validação. É aí que se separa quem aparenta de quem realmente é. Um homem que precisa da presença dos outros para fazer o que é certo, ainda não desenvolveu disciplina. Desenvolveu uma máscara. E uma máscara, por mais convincente que seja, não suporta o peso do tempo. Ela cai, se desgasta, se racha. O que permanece é o caráter. E o caráter é forjado na solidão, quando a única motivação que resta é a voz interna que diz: faça o que você disse que faria, mesmo que ninguém veja. O estoico compreende isso desde o início. Ele não age por reconhecimento, age por virtude. E a virtude não muda conforme a plateia. Ela é firme, como uma rocha em meio ao mar. Pode ser atingida por 1000 ondas, mas não se move. Essa é a base da disciplina real. Não é um conjunto de hábitos medidos por aplicativos, nem uma rotina copiada de outra pessoa. É uma decisão íntima, silenciosa, sustentada em cada pequeno gesto diário que ninguém aplaude. Relevantar no horário prometido, treinar quando o corpo quer ficar na cama, resistir à tentação da distração quando o objetivo exige foco. Tudo sem aplausos, tudo sem testemunhas, tudo sem recompensa imediata. Apenas você, a sua palavra e o seu compromisso. Em uma época em que todos exibem o próprio progresso como um troféu digital, o homem disciplinado treina em silêncio, não porque se esconda, mas porque não precisa mostrar. A grandeza dele não se mede em publicações, mas em coerência. E é isso que o diferencia. Enquanto o resto busca reconhecimento como combustível, ele encontra força na constância silenciosa. Cada dia em que cumpre o que prometeu a si mesmo, mesmo que ninguém saiba, reforça a própria dignidade. Porque não faz para ser visto. Faz porque a sua palavra tem peso. E se a sua palavra não vale diante de si mesmo, diante de quem valerá? Na forja do caráter, o metal é aquecido longe do espetáculo. Trabalha-se no anonimato.
tempera-se na solidão. O guerreiro não treina sob aplausos, treina em silêncio, para que, quando a batalha chegar, a espada não trema. Da mesma forma, o homem disciplinado não espera que alguém o motive. Ele é o próprio fogo. A motivação dele não depende de frases bonitas nem de pressão social. Vem de uma compreensão profunda. Se eu quebro quando ninguém está olhando, não mereço brilhar quando todos observam. Porque o que você faz em segredo é o que define quem você é. Não o que publica, não o que diz, mas o que faz quando está sozinho, quando ninguém julga, quando existe a liberdade de falhar sem consequências visíveis. Ali está a prova, ali está o filtro. O homem que atravessa essa etapa interna torna-se invulnerável à opinião alheia, porque já enfrentou o julgamento mais exigente de todos, o da própria consciência. E saiu aprovado, não por ter sido perfeito, mas por ter sido leal a si mesmo quando era mais fácil se trair. O mundo nunca saberá quantas vezes você venceu a preguiça, o medo, o impulso de desistir. Mas você saberá, e essa memória se acumula na sua alma como peso positivo. Cada ato de disciplina sem testemunhas fortalece a coluna vertebral do seu espírito. E um espírito firme não se quebra. Pode dobrar, pode vacilar, mas não se rompe, porque foi treinado no único lugar onde tudo é real, no silêncio, sem plateia, sem prêmios, sem teatro. Apenas verdade, apenas você, apenas o caminho. A solidão como julgamento, o espelho brutal de si mesmo. Quando tudo se apaga, quando não há vozes ao redor, nem telas que distraiam, nem conversas que anestesiem, a solidão surge como um tribunal. Não um tribunal externo, nem um que busque te condenar, mas um que simplesmente revela. Não há argumentos válidos, não há espaço para desculpas, não há outras testemunhas além do seu reflexo interior, e esse reflexo não pode ser manipulado. Na solidão, todo homem é levado a julgamento pela própria consciência. Sem filtros, sem distrações, sem fuga. E o que se encontra ali nem sempre é agradável, mas é sempre necessário. A solidão não perdoa, ela expõe. É como um espelho sem distorção, que devolve com crueza aquilo que você se negou a enxergar por anos. Os medos escondidos atrás de hábitos, as frustrações disfarçadas de ironia, a falta de direção encoberta por uma produtividade vazia. Tudo vem à tona quando não há mais ninguém além de você. Por isso tantos fogem dela. Porque acreditam que a solidão dói. Mas não é a solidão que dói. O que dói é aquilo que aparece quando você já não pode fingir. O homem estoico não teme esse julgamento. Ele o busca, ele o necessita. Porque sabe que só ao encarar a própria verdade poderá se transformar. Não existe disciplina sem autoconhecimento. Não existe força sem consciência. Não existe integridade sem confronto. E esse confronto só é possível quando a mente deixa de buscar estímulos externos e começa a cavar para dentro. A solidão é o terreno sagrado onde as fraturas ocultas se revelam e onde, pela primeira vez, você pode assumir responsabilidade total por si mesmo. Ninguém mais é culpado. Ninguém mais controla. Apenas você. E essa verdade, no início, assusta. Mas depois, liberta. Todo homem disciplinado já viveu esse julgamento interno. Sabe o que é sentar consigo mesmo e ouvir o eco das próprias decisões passadas. Não para se punir, não para afundar na culpa, mas para compreender, assumir e crescer. Porque enquanto você continuar culpando o ambiente pelas suas quedas, continuará sendo escravo dele. Só quando reconhece que foi você quem decidiu, quem evitou, quem adiou, é que pode começar a se reconstruir desde a raiz. Esse processo não é confortável, mas conforto não transforma. A verdade, sim, existe uma beleza brutal nesse julgamento solitário. Porque se você tiver coragem de ficar, de encarar de frente, de não se mover quando a mente grita por distração, algo se quebra. Mas algo também nasce. Um novo olhar, uma nova postura, uma nova relação consigo mesmo, uma relação que não depende da perfeição, mas da honestidade, que não se alimenta de aparências, mas de compromisso real. A partir desse momento, você já não pode mentir para si mesmo.
Já não pode se esconder atrás de um personagem, porque agora sabe quem é. E quem sabe quem é sabe o que precisa fazer. Você não precisa ser perfeito para começar, precisa ser honesto. A solidão, como julgamento, não vem para te destruir, vem para te despertar, para te lembrar de que você pode mais, de que é chamado a mais, mas que não chegará lá enquanto continuar fugindo de si mesmo. O mundo pode te enganar. As redes podem te aplaudir por uma vida que você não vive. Mas a sua consciência não se engana. Ela sempre sabe. E quando você se senta diante dela no silêncio, na solidão, ela te dirá, sem adornos, sem pausas, vai te mostrar quem você é e perguntar se está disposto a se tornar algo maior. Esse é o ponto de inflexão, onde o julgamento deixa de ser condenação e se torna renascimento, onde a verdade deixa de ser peso e se torna impulso, onde você, e somente você, decide se aquilo que viu nesse espelho será motivo de vergonha ou de transformação. A renúncia escolhida, a arte de cortar o ruído. Nem toda renúncia é perda. Às vezes, renunciar é um ato de poder. Um homem que aprende a dizer não ao ruído, ao excesso, ao desnecessário, está dizendo sim à própria clareza. O mundo moderno não te convida a pensar, te convida a reagir. Cada notificação, cada estímulo, cada opinião lançada como estilhaço busca desviar a sua atenção do que realmente importa. E em meio a esse bombardeio constante, o homem que se atreve a renunciar ao ruído não é fraco nem isolado. Ele é perigoso, porque recuperou o controle sobre o próprio foco. E o foco, hoje mais do que nunca, é uma arma de transformação. Não se trata de desaparecer nem de fugir do mundo. Trata-se de escolher com intenção a que você se expõe e com que frequência. Tudo o que você consome molda a sua percepção. Cada conversa desnecessária, cada conteúdo vazio, cada dose de dopamina imediata te afasta 1 centímetro a mais de si mesmo. Até que um dia você desperta e já não sabe o que realmente pensa, porque a sua mente está saturada do que outros pensam por você. A renúncia escolhida é o ato consciente de cortar esses fios, não com ressentimento, não com soberba, mas com serenidade, porque você entende que quanto mais espaço existe na sua vida, mais espaço a sua mente tem para o essencial. O homem estoico compreendia isso muito antes do ruído digital existir. Sabia que não se constrói uma vida virtuosa em meio ao caos. Por isso escolhia a simplicidade, a presença, o discernimento. Não se tratava de viver com menos por estética, mas por propósito. Menos distração, mais direção. Menos dispersão, mais profundidade. Cada renúncia era uma afirmação de poder interno, um lembrete de que ele decidia sobre a própria atenção. Não o mercado, não as modas, não o algoritmo. Hoje, esse princípio tem ainda mais valor. Vivemos cercados de ruído disfarçado de entretenimento produtivo, de conexões superficiais travestidas de intimidade, de opiniões sem raiz disfarçadas de verdade. E quanto mais você se alimenta disso, mais fraco se torna, porque perde a capacidade de se escutar, de perceber o que realmente deseja, de sustentar o silêncio interno necessário para a disciplina. Por isso, a renúncia não é apenas um gesto simbólico, é uma estratégia, é um caminho de retorno ao seu centro. Mas renunciar não é fácil, exige coragem, porque implica encarar o vazio que fica quando o supérfluo vai embora. Aquele momento desconfortável em que não há nada para te distrair de você mesmo, em que a ansiedade bate à porta e pergunta se você realmente consegue viver sem preencher cada instante. Mas, se você atravessa esse desconforto, descobre algo que poucos conhecem. O vazio não te destrói. O silêncio não te consome. Pelo contrário, te liberta, permite respirar sem interferências, pensar sem interrupções, criar sem se comparar e agir a partir de uma vontade limpa, não de uma reação automática. Renunciar não é retroceder, é afiar, é cortar o que atrapalha, é limpar o terreno para que a semente da disciplina tenha onde crescer. O homem que escolhe renunciar ao ruído está dizendo, com cada ação: meu tempo é sagrado, minha mente é um templo,
Meu caminho não será ditado pela urgência dos outros. E essa afirmação, sustentada dia após dia, constrói uma vida de coerência silenciosa e força profunda. Você só consegue escutar a própria consciência quando silencia o resto. Só consegue ver o seu caminho quando fecha os olhos para o que distrai. E só consegue se disciplinar de verdade quando deixa de se expor a tudo o que dilui a sua energia. A arte de cortar o ruído é a arte de voltar para si, sem culpa, sem drama, sem explicações. Apenas decisão, apenas foco, apenas poder. O tempo vazio, forjando rituais na escuridão. Quando o mundo desacelera, quando as agendas se esvaziam, quando o calendário deixa de ditar a urgência do dia, surge um espaço que muitos não sabem habitar: o tempo vazio. Para alguns, ele é ameaça, para outros, liberdade. Mas para o homem disciplinado é oportunidade. Oportunidade de se moldar longe do palco, de construir no invisível, de edificar sem necessidade de aprovação, porque é na escuridão do anonimato que nascem os hábitos que sustentarão a grandeza futura. O homem comum teme esse vazio porque não sabe o que fazer com ele. Precisa de ruído, precisa de tarefas, precisa de ocupação para evitar o peso da própria imobilidade. Mas o estoico não preenche por preencher. Ele sabe que aquilo que não é cultivado com intenção acaba sendo ocupado pelo caos. Por isso, no tempo sem estrutura imposta, ele cria a própria estrutura, não por rigidez, mas por propósito. Cada ação que repete, cada gesto que sustenta, cada pequeno ritual que constrói nesse silêncio se torna mais um tijolo da sua identidade. Ele não faz isso para ser visto. Faz porque sabe que é no invisível que a verdadeira vontade é testada. Enquanto outros descansam de si mesmos por meio de distrações, ele trabalha em si com constância, porque entende que ninguém o construirá em seu lugar, e não precisa de pressão externa para se manter firme. A sua palavra já pesa o suficiente, e quando o vazio ameaça engoli-lo, ele o transforma, dá forma, dá estrutura. Não permite que o ócio vire fuga, transforma-o em berço de criação, uma leitura profunda, uma respiração consciente, um treino deliberado, um momento de escrita, pequenos atos que, repetidos na escuridão, geram uma luz que ninguém pode apagar de fora. Rituais não são superstição, são âncoras, são declarações silenciosas de direção, são lembretes físicos de quem você é, mesmo quando ninguém mais se lembra por você. Cada vez que escolhe cumprir a própria palavra em um momento em que ninguém exige isso, você afirma o seu domínio. Porque é fácil agir quando o ambiente empurra. Mas quando tudo está quieto e o corpo pede pausa, a alma é colocada à prova. E se a sua alma é forte, os seus passos não param, porque eles não obedecem ao impulso, obedecem ao propósito. No tempo vazio, não há espelho. Ninguém te observa. Ninguém te elogia. Mas se você mantém o ritmo, se sustenta a direção, algo começa a mudar por dentro. Você se torna a sua própria medida, a sua própria motivação, a sua própria testemunha. E quando isso acontece, o mundo perde poder sobre você, porque você já não precisa do ritmo dele para caminhar. Você construiu o seu, e esse ritmo, ainda que silencioso, te leva mais longe do que qualquer aplauso. A disciplina não é forjada nos momentos de motivação. Ela é forjada nas horas escuras, quando a energia escasseia, quando a emoção não acompanha, quando o ambiente não ajuda. É aí que nasce o verdadeiro caráter. Quando você decide permanecer fiel a si mesmo, mesmo que ninguém saiba, mesmo que pareça que nada está acontecendo, mas está, sempre está, porque cada repetição, cada ato intencional em meio ao vazio deixa uma marca na sua mente, no seu espírito, na sua história. O tempo vazio não é perda, é território fértil, mas apenas para quem sabe semear, para quem não precisa de empurrão externo, para quem compreendeu que toda transformação duradoura acontece quando ninguém está olhando, e que toda vida sólida é construída com gestos simples, repetidos com intenção, enquanto o mundo dorme. Conversas com o abismo.
Pensamentos que só surgem na solidão. Existem pensamentos que jamais se revelam na superfície. Eles não nascem entre vozes, nem entre tarefas, nem entre telas acesas. São pensamentos profundos, incômodos, reveladores. Pensamentos que só emergem quando todo o resto se cala. Quando não há ninguém a quem responder, ninguém para opinar, ninguém para distrair. São conversas com o abismo. Não com o abismo de fora, mas com aquele que habita dentro de você. Aquele que você evitou explorar porque teme o que ele possa dizer, mas que, ao mesmo tempo, guarda as chaves da sua próxima evolução. A mente, quando fica sozinha, torna-se espelho, arquivo e oráculo. Ela te mostra quem você foi, te lembra do que você evitou, te confronta com aquilo que adiou. Não é um castigo, é uma porta. Uma porta que só se abre se você tiver coragem de ficar sem distrações por tempo suficiente para ouvir o que está além dos seus pensamentos habituais. Porque os pensamentos comuns são como ondas na superfície, mas os verdadeiramente reveladores, aqueles que transformam e arrancam você da ilusão da mediocridade, só são encontrados nas profundezas. O homem que se disciplina na solidão não está apenas resistindo à tentação do ruído. Ele está buscando algo que não se compra, não se aprende em cursos, não se copia de outros. Ele está buscando a própria verdade. E essa verdade não grita. Ela sussurra, às vezes dói, em outras ilumina, mas sempre transforma, porque te obriga a escolher. Você vai continuar carregando uma história que já não te define? Vai continuar repetindo hábitos que sabotam o seu crescimento? Vai continuar buscando fora aquilo que só pode ser encontrado na honestidade brutal do seu interior? Muitos evitam esse abismo. Refugiam-se no entretenimento, na hiperatividade, nas metas alheias. Mas o estoico não. Ele se senta com a própria mente como quem se senta diante de um velho sábio. Ele sabe que a resposta está ali. Não uma resposta confortável nem fácil, mas autêntica. Porque o que emerge dessa conversa consigo mesmo não é uma ideia brilhante para compartilhar, mas um lembrete urgente daquilo que você sempre soube e enterrou. É uma voz interna que espera há anos para ser ouvida sem interrupções. Algumas das decisões mais importantes que um homem pode tomar na vida não acontecem em meio ao ruído. Elas são tomadas na intimidade de uma reflexão silenciosa. Às vezes, é uma mudança de direção. Às vezes é o rompimento de um vínculo tóxico. Em outras, é o despertar de uma paixão esquecida. Mas seja qual for a mensagem, ela só pode ser ouvida por quem fez do silêncio um hábito e da introspecção um ritual. A conversa com o abismo não tem roteiro. É crua, intensa, imprevisível. Mas quanto mais tempo você passa ali, mais forte se torna. Não porque o abismo mude, mas porque você aprende a navegá-lo. Os pensamentos sombrios já não te assustam. Você os compreende. As contradições já não são negadas. São observadas. Você deixa de se fragmentar entre o que mostra e o que esconde. Você se unifica. E essa unidade é o que te dá poder, porque o homem dividido vive em conflito. Mas o homem que se conhece, mesmo que doa o que vê, vive em coerência. Ninguém pode ter essa conversa por você. Ninguém pode pensar por você. Ninguém pode tocar esse fundo que só você sabe que existe. Mas se você tiver coragem de descer, se resistir à urgência de se distrair, se permanecer tempo suficiente nesse lugar, você sairá diferente, mais claro, mais firme, mais real. E essa diferença será percebida na forma como você fala, age e escolhe. Porque quando um homem conversou com o próprio abismo e sobreviveu, ele já não se contenta com a superfície. Ele vive a partir das raízes, a fortaleza invisível, construindo muros internos. Existe uma força que não se vê, não se exibe, não precisa de escudos nem de títulos. É uma fortaleza invisível, uma estrutura sólida que nenhum aplauso constrói e que nenhum ataque derruba. Ela não é feita de músculo nem de arrogância. É feita de coerência interna, de valores assumidos, de decisões mantidas na escuridão. Essa fortaleza não se ergue em dias de euforia nem nos momentos de vitória. Ela é construída em silêncio,
fortalecida na solidão, alicerçada toda vez que um homem escolhe permanecer firme, mesmo quando tudo dentro dele quer desistir. O mundo atual recompensa a aparência de força, posturas rígidas, palavras altas, reações impulsivas disfarçadas de poder. Mas o que muitos chamam de força é apenas ruído amplificado. A verdadeira fortaleza não reage. Ela responde, não grita, sustenta. Não precisa de aplausos, porque já foi aprovada pela própria consciência. E essa consciência não se compra. Ela é cultivada, treinada, submetida ao rigor das decisões difíceis, ao desconforto dos limites autoimpostos, à solidão de um caminho que poucos estão dispostos a percorrer. Um homem forte não é aquele que domina os outros, é aquele que domina a si mesmo, que não cai na armadilha do impulso fácil, nem no desejo de ter sempre a última palavra, que sabe quando falar, mas também quando calar, que não busca vingança, porque compreendeu que o verdadeiro poder está em controlar o que sente sem negar, em direcionar o que pensa sem reprimir. Isso não se aprende com frases motivacionais. Aprende-se enfrentando os próprios limites. E esses limites só se revelam quando ninguém está olhando. Quando o conflito é interno. Quando a voz que você precisa resistir não vem de fora, mas da própria mente pedindo para desistir. A fortaleza invisível também é a capacidade de manter a direção em meio à dúvida. Não porque você tenha todas as respostas, mas porque sabe qual é o seu norte. O homem disciplinado não precisa que cada passo tenha garantia. Basta saber que está alinhado com aquilo em que acredita. Essa convicção, sustentada nos momentos de solidão, é o que o mantém ereto quando o vento aperta. Porque ele não navega por instinto, navega por propósito. E esse propósito se fortalece cada vez que, no silêncio, ele decide permanecer fiel ao próprio caminho. Nada o abala mais do que trair a si mesmo. Por isso, ele prefere perder o superficial se isso significa preservar o essencial. E o essencial é aquilo que ele constrói quando ninguém vê. Aquela leitura escolhida em vez da distração. Aquela palavra contida quando a ira quer dominar. Aquele treino cumprido mesmo sem energia. Aquele compromisso honrado sem necessidade de recompensa. São pequenas decisões aparentemente invisíveis, mas que juntas criam uma arquitetura interna mais poderosa do que qualquer sucesso externo. A fortaleza invisível não é exibida. Ela é sentida. Manifesta-se na calma diante do caos, na estabilidade diante do conflito, na constância quando o mundo gira sem sentido. O homem que a possui não precisa provar nada, porque já se provou em silêncio. Não teme perder o que é externo, porque o que o sustenta está dentro. E essa é a grande diferença. Enquanto outros correm para aparentar, ele caminha com a segurança de quem já se testou repetidas vezes nos lugares onde ninguém aplaude, onde ninguém espera, onde ninguém exige. A disciplina não é apenas um conjunto de ações. Ela é a estrutura dessa fortaleza invisível. Cada ato de renúncia, cada escolha desconfortável, cada limite respeitado sem supervisão, é mais um tijolo nessa muralha silenciosa. E quando essa muralha está firme, o homem já não precisa de proteção externa. Porque nada que venha de fora pode derrubar aquilo que foi forjado por dentro. A liberdade de não precisar, quando a solidão rompe correntes. O verdadeiro poder não está em ter tudo, mas em não precisar de nada. Enquanto o mundo inteiro gira em busca de reconhecimento, validação e estímulo constante, o homem que fez da solidão um lugar de treino aprende uma verdade que transforma a sua relação com tudo. Você não precisa daquilo de que consegue abrir mão sem se perder. E só na solidão é possível comprovar isso. Só na distância do ruído, você entende o quanto dependia daquilo que agora já não te domina. Porque tudo o que você acreditava precisar era, muitas vezes, um vício disfarçado de conexão, uma muleta emocional enfeitada com promessas de amor ou sucesso. Liberdade não é ausência de vínculos, é ausência de dependência. E a solidão, quando não é evitada, mas acolhida, funciona como um filtro.
Ela mostra com crueza o que era genuíno e o que eram correntes. O telefone que não toca e já não te inquieta. A companhia que você já não precisa para se sentir completo. O hábito que já não sustenta a sua autoestima. Quando você aprende a estar consigo mesmo sem buscar fuga, descobre que muitas das suas necessidades não eram reais. Eram substitutos, distrações, remendos para uma falta de presença interior que só se resolve quando você permanece, sem máscaras, consigo mesmo. O estoico compreendia essa lógica. Sabia que quanto mais você precisa, mais frágil se torna, porque toda necessidade mal gerida vira um ponto de controle externo sobre a sua vontade. O homem que não consegue estar sozinho é escravo do ambiente, porque a identidade dele se define em relação aos outros. Mas aquele que passou pela prova da solidão e saiu mais forte, mais claro, mais leve, já não busca fora o que encontrou dentro, e isso o torna perigoso, porque já não pode ser manipulado por elogios, nem condicionado pelo medo de perder. Essa é a verdadeira riqueza, ter domínio sobre o que te afeta e sobre aquilo que já não tem poder sobre você. E ela não é alcançada em momentos de euforia, mas na quietude, ali onde ninguém te exige nada e por isso tudo o que você faz nasce de uma intenção real. Quando você não está tentando impressionar, nem se justificar, nem preencher vazios com aprovações temporárias, o que emerge é o seu centro. E a partir desse centro, as suas decisões mudam. Você deixa de responder por ansiedade e passa a agir por clareza. Já não aceita vínculos a qualquer preço. Passa a estabelecer limites. Já não preenche a agenda para fugir do peso do silêncio. Aprende a sustentá-lo. E ao sustentá-lo descobre que não precisa de tanto quanto imaginava. O homem disciplinado pratica essa liberdade todos os dias. Não como desprezo pelo que a vida oferece, mas como prova de que pode escolher sem ser arrastado pela necessidade. E essa escolha o fortalece, porque não existe escravidão mais sutil do que a de quem diz querer algo, mas, no fundo, precisa disso para se sentir válido. A solidão rompe essa ilusão. No início é desconfortável, sacode, confronta, mas se você fica, se atravessa, se transforma esse espaço em terreno fértil, o que surge é uma versão sua mais autônoma, mais íntegra, mais capaz de amar, criar e liderar sem correntes invisíveis. A liberdade de não precisar não significa isolamento, significa presença, significa poder se mover pelo mundo sem se apegar a nada como condição para a sua paz. Significa olhar para o outro não a partir da carência, mas da plenitude. E isso só conquista quem aprendeu a estar só sem estar vazio, porque já não busca o que falta, mas oferece o que transborda. Quando você chega a esse ponto, tudo muda. O que aceita, o que exige, o que permite. Você já não está disposto a negociar a sua verdade por um pouco de atenção, nem o seu caminho por um pouco de conforto, porque sabe o seu valor e, mais importante ainda, sabe que consegue se sustentar com ou sem o externo. Essa certeza, cultivada na solidão, é a base de toda disciplina autêntica e também o início de uma vida verdadeiramente livre. Voltar ao mundo sem se perder nele. Depois do silêncio, depois do julgamento interior, depois de romper as correntes invisíveis que prendiam as suas decisões à necessidade de aprovação, chega um momento inevitável: voltar ao mundo. Mas não como antes. Não com a mesma fragilidade, nem com a mesma urgência, nem com o mesmo desejo de pertencer a qualquer preço. O homem que retorna do recolhimento voluntário não volta para ser absorvido pelo ambiente. Volta com a firmeza de quem já não precisa fazer parte do jogo para se sentir válido. E essa firmeza é perigosa, porque nada assusta mais um mundo volátil do que alguém que não se desvia com as suas distrações. Não se trata de se isolar para sempre, nem de desprezar a vida em sociedade. Trata-se de aprender a caminhar em meio ao ruído sem deixar que o ruído entre em você. De enxergar as máscaras sem precisar usá-las. De participar sem se perder. De falar sem se trair. O estoico não fugia do mundo,
Ele o enfrentava com firmeza. Não buscava pureza no topo da montanha, mas integridade no meio do mercado. Porque a virtude não é provada na distância, e sim no atrito, na interação constante, no contato diário em que outros tentarão te provocar, te seduzir, te corromper. E é aí que o trabalho silencioso, feito na solidão, se transforma na sua armadura. Voltar ao mundo é voltar com uma nova postura. Você já não reage a cada olhar. Já não precisa responder a todo comentário. Aprendeu a guardar silêncio, mesmo quando tem razão. A não responder com violência quando alguém procura a sua fraqueza. A não vender a sua atenção ao melhor lance. Porque você já não está buscando pertencer, está construindo por dentro. E a partir daí, nada te obriga a se desviar. O homem disciplinado que atravessou a solidão e saiu inteiro, torna-se imune ao que antes o desequilibrava. Não porque deixou de sentir, mas porque agora escolhe a partir de um lugar mais profundo. Já não busca aplausos porque aprendeu a ser o próprio testemunho. Já não precisa encher a agenda para se sentir produtivo. Já não se identifica com conquistas porque compreendeu que o verdadeiro valor não está no que faz, mas em quem é enquanto faz. Essa clareza permite agir sem ansiedade, escolher sem medo, caminhar com propósito, mesmo quando o ambiente insiste em empurrar para a confusão. Porque quando um homem sabe quem é, o mundo perde poder sobre ele. Coloque-o em qualquer contexto, em qualquer situação, e ainda assim ele permanecerá firme. Porque o centro dele não depende da paisagem. O equilíbrio dele não está nas condições externas, está no trabalho invisível que fez nos dias em que ninguém o via, nas decisões que sustentou quando tudo empurrava para a comodidade, nas renúncias que escolheu quando a maioria escolhia distração. Voltar ao mundo não é fraqueza, é prova de maturidade. Mas voltar sem se perder é sinal de domínio. Significa que tudo o que você aprendeu na solidão não foi um parêntese, mas uma transformação real. Que o homem que entra novamente no caos agora o faz com a mente afiada, a vontade firme e uma serenidade que não depende do resultado. Porque ele não está buscando nada. Está oferecendo quem ele é. E quando você age a partir do que é, o mundo pode mudar, girar, te desafiar. Mas já não pode te dominar. Você voltou. Mas não como antes. Voltou com coluna vertebral. Voltou com direção, voltou com firmeza. E isso te torna uma presença diferente. Você não precisa gritar. Não precisa se impor. Apenas a sua forma de estar já transmite algo que os outros reconhecem, mesmo sem saber nomear: integridade. E integridade não se compra, não se finge, não se herda. Ela é cultivada na solidão e demonstrada no mundo. O homem que surge do fogo, solidão, disciplina e renascimento. Nem todos os homens que atravessam a solidão emergem transformados. Alguns fogem no meio do caminho, outros se quebram diante do que encontram, e muitos preferem se anestesiar a se encarar de frente. Mas aquele que resiste, que permanece, que enfrenta, que não negocia com as próprias desculpas nem com as próprias sombras, esse homem já não é o mesmo. Ele surge diferente, não mais duro, mas mais centrado, não mais perfeito, mas mais real. Foi forjado em um fogo invisível, que o reconstruiu de dentro para fora. E essa transformação não precisa ser anunciada. Ela é percebida, é sentida, se impõe pela simples presença. O homem que atravessou todo o processo da disciplina silenciosa já não caminha pelo mundo com pressa. Ele caminha com direção. Já não busca reconhecimento, busca coerência. Já não age para agradar, age porque o que faz está alinhado com o que é. O olhar é sereno porque ele viu o pior de si mesmo e não fugiu. A voz é firme porque aprendeu a se sustentar no vazio. A postura é estável porque não se apoia na validação alheia. Esse homem morreu e renasceu. E embora o mundo veja o mesmo rosto, por dentro já não há espaço para o velho. Apenas clareza, apenas foco, apenas presença. O fogo que o formou não foi externo,
Não veio de uma crise pública, nem de um fracasso barulhento. Foi um fogo interno, um processo lento, silencioso, constante, dia após dia enfrentando a própria mente, a própria vontade, o próprio corpo. Disciplina quando ninguém olhava. Reflexão quando ninguém perguntava. Decisões difíceis quando ninguém exigia. Esse fogo foi retirando o que era desnecessário, afinando-o como uma espada polida a cada golpe. E agora cada palavra que ele diz tem peso. Cada escolha que faz tem raiz. Cada passo que dá tem direção. Esse renascimento não o afasta do mundo, eleva-o dentro dele, porque agora é capaz de amar sem possuir, de agir sem precisar, de liderar sem dominar. Aprendeu que o verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em ser inquebrantável diante de si mesmo, não porque deixou de sentir, mas porque aprendeu a governar o que sente. E essa autodireção não é fria, é profundamente humana. Porque quando um homem deixa de girar em torno do próprio ego, torna-se disponível para servir com propósito. E essa disponibilidade não se ensina, se conquista. Todo homem carrega esse fogo dentro de si, mas ele só arde quando se para de fugir, quando o silêncio é aceito, quando as quedas são abraçadas como parte do processo, quando se deixa de esperar o momento perfeito e se começa a agir a partir do lugar imperfeito em que se está. Porque o caminho nunca foi para fora, sempre foi para dentro. A disciplina não é um destino, é o veículo. A solidão não é punição, é templo. E a transformação não é um ideal distante, é uma prática diária. O homem que surge do fogo não precisa dizer que mudou. Ele vive isso, encarnou, transmite em cada pequena ação, na forma como escuta, na forma como olha, na forma como escolhe o silêncio quando o resto grita, porque entendeu que a verdadeira revolução acontece no invisível. E que o mundo não precisa de mais ruído, precisa de mais homens reais, presentes, disciplinados, serenos, inquebrantáveis. Se esta mensagem ressoou em você, se algo dentro de você despertou ao longo desta jornada, não deixe que o fogo se apague. Continue caminhando. Continue construindo em silêncio. E se chegou até aqui, lembre-se, isso não termina agora. Está apenas começando. Porque agora você sabe o que poucos sabem, que não se trata de atrair atenção. Trata-se de forjar caráter. E isso só é possível no lugar onde tudo começou, na solidão. Inscreva-se no canal se quiser continuar cultivando essa força interior. Porque este não é um caminho para muitos. É um caminho para aqueles que escolhem renascer.